sobre essa história hoje. Qual é o contexto? Qual é o contexto que essa mensagem estava inserida? Eu acredito que essa mensagem é a mensagem mais importante da Bíblia hoje. A mensagem do filho pródigo. Por quê? Porque é a mensagem que me alcançou. Quando eu estava fora da igreja, eu fui fazer uma oração no meu quarto e eu simplesmente comecei a chorar. Comecei a chorar muito. E só o louvor já me emociona, porque falar dessa parábola é um pouco difícil, vocês vão me ver um pouco atravessado, tentando não chorar, porque foi a parábola que me alcançou. Toda vez eu vou falar no meu testemunho um pouquinho no meio da mensagem, que é onde eu quero entrar sobre ele, mas eu saí do que Deus tinha me chamado para fazer e eu fui exatamente como esse filho. Pedi a minha parte da herança, recebi uma herança muito grande e simplesmente torrei toda ela no mundo. Então eu vou falar muito de mim hoje, da minha história, porque essa é a mensagem que me resgatou. E não esqueça, essa mensagem tem a continuação, segunda que vem, a dracma perdida. Para quem Jesus falou essa mensagem do filho pródigo? Essa mensagem foi falada para os fariseus daquela época. Eu sempre falo aqui dos fariseus. Os fariseus são os chefes religiosos daquela época. E quando Jesus chega, ele está chegando com os discípulos, os fariseus falam: é esse o homem que come com publicanos e pecadores? E aí Jesus vira e fala: eu vou contar 3 histórias para você. E aí ele começa com a dracma, vai com a ovelha e termina com o filho pródigo. O que essa mensagem quer dizer para aqueles fariseus? Qual é a verdade por trás dessa mensagem? Eu não sou um cara que gosta de ficar fazendo firula com a Bíblia. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, e eu concordo plenamente com ele: aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvido. Então eu não vou ficar fantasiando a parábola. Eu vou trazer realmente o princípio e a verdade dessa parábola. E sempre vai ser essa a nossa ótica aqui. Aquela época ali fala que os pecadores seguiam Jesus para ouvi-lo. E os fariseus murmuravam. E a gente chega num ponto muito engraçado dessa mensagem, quando a gente entende para quem Jesus veio, sabe? Nós temos hoje fariseus no nosso contexto histórico. Nós temos pessoas que, para a santidade delas existir, o pecado do outro tem que existir. Porque ela faz um nível de comparação. Eu sou mais santo que ele. Eu posso estar na igreja, eu posso até trair minha esposa. Pô, mas fazer o que aquele cara ali faz, eu nunca vou fazer. E ele bota um parâmetro de santidade que simplesmente não existe. Esses são os fariseus da nossa época. As pessoas que acham que tem crédito com Deus para ser salvo. E não existe isso, mano. Nós somos salvos simplesmente porque Ele nos amou e Ele decidiu vir, Ele decidiu sacrificar, decidiu nos amar primeiro. E foi Ele que veio até nós, assim como esse pai na mensagem. E eu vou falar mais a fundo. E é para esse povo que Jesus fala. E é também para esse povo que eu gostaria de falar hoje. Os religiosos que acham que a sua santidade impede do que aquele filho que foi, gastou tudo, não valorizou o que tinha na casa do seu pai, volte para casa. São esses religiosos que impedem que aquele filho deite nos braços do pai mais uma vez. São esses religiosos que impedem que aquele filho encontre novamente o amor. São esses religiosos que são os filhos mais velhos que fazem com que esse filho simplesmente prefira ficar deitada numa lama, querendo um alfarroba dos porcos, do que voltar para a casa do pai, aonde ele é honrado e aonde ele é senhor naquela casa. Então, essa mensagem hoje é uma mensagem de muito amor, mas também é uma mensagem que vai exortar um pouco essa galera religiosa. Quando fala de filho, fala do filho mais novo. Então eu acredito que seja uma direção de Jesus sobre os desejos da nossa juventude. Ele fala da imprudência desse menino, ele fala da loucura desse menino, da falta de gestão, ele fala de muitas coisas desse garoto, filho pródigo, e ele fala de muita coisa que a gente tem na nossa juventude. Aquele grito de independência ou morte, aquela autossuficiência de agora eu tenho 18 anos, eu posso dirigir, agora eu posso chegar tarde e tal. E eu vivi muito isso, e eu sei o que é viver uma juventude intensa, porque eu vivi intensamente. Eu saí de casa com 16 anos, então eu sei o que é ser um jovem intenso, entregue aos prazeres do mundo, com toda aquela herança, cercado de falsos amigos.
E isso é muito normal na nossa juventude hoje. Se eu fosse separar uma mensagem de todas as minhas mensagens para trazer para a juventude, essa seria a mensagem do filho que se acha o suficiente, aquele que acha que não precisa mais ouvir o pai, aquele que acha que não precisa mais do carinho do pai, porque talvez ele tenha o colo de uma menininha para deitar, aquele que acha que não precisa mais das regras da casa do pai, porque ele é dono de si mesmo. Por que alguém vai me impor regras se eu posso criar minhas próprias regras? E as minhas regras funcionam porque elas satisfazem os meus desejos. Esse é o princípio daquele filho que fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E quando a gente olha essa frase, ela parece absurda no contexto dos judeus e ela parece absurda no nosso contexto. Por que absurda no contexto dos judeus? Porque um filho se dirigir ao pai de maneira desonrosa, se ele sai de casa, aquela comunidade poderia cercá-lo, apedrejá-lo até a morte. Porque honrar o pai é um princípio sumo dos judeus. Depois do pai, vem o irmão mais velho. Então esse filho pródigo, ele desonra tudo daquele contexto. Então nós vemos uma parábola completamente absurda para os judeus. E depois nós vemos uma parábola completamente absurda para nós. Como é a gente olhar e falar: cara, um filho pegou toda a herança, falou para o pai: pai, para mim você está morto e eu vou agora torrar todos os meus bens. Ele acaba com porcos e acaba se arrependendo e voltando para casa. Então essa parábola ela parece um pouco absurda, mas ela não é. Jesus, através das parábolas, ele sempre tinha ensinamentos. E é nesse ensinamento que a gente vai focar hoje. Vamos lá. O que o mundo tem de mais atrativo? Por que você acha que o filho pródigo, ele quis pegar a sua herança? Talvez ele morasse numa fazenda ou então numa grande casa, porque tinha cuidado de animais, então era um pai bem rico. Vamos trazer para o contexto de fazenda. Ele morava numa fazenda, o seu pai tinha uma condição financeira muito legal. Ele tinha coisas que eu vou falar daqui a pouco, o que você tem na casa do seu pai. E ele simplesmente fala: cara, eu vou me jogar no mundo. Eu quero falar com você, que está me ouvindo agora, se você já andou lá fora, se você já se entregou aos prazeres do mundo, eu quero que você contextualize essa mensagem para a sua vida. Vamos lá. O que fez você ir lá para fora? Talvez uma decepção. E a gente pode colocar como se fosse a bronca de um irmão mais velho, ou então as regras do pai. Ah, ficar aqui é muito difícil. Seguir essas regras é muito difícil. Então eu prefiro seguir as minhas próprias regras e as minhas próprias leis. Talvez seja por isso. Ou talvez, cara, a casa do meu pai está um pouco velha. O meu pai não deixa eu reformar, não deixa eu fazer do meu jeito. Então eu vou pegar toda essa herança, vou para os hotéis de luxo melhores da cidade, vou andar com as melhores meninas, com os melhores camelos e etc, etc, etc. E você simplesmente vai para esse lugar de perdição porque você achou que era mais atrativo, porque você achou que lá havia liberdade, porque você achou que lá havia pertencimento, você se sentia querido por amigos, você se sentia parte. Talvez você foi muito maltratado na sua infância, talvez você foi ignorado pelo seu pai. E você nunca se sentiu parte da sua família, nunca se sentiu parte da sua igreja. E nós, seres humanos, temos uma natureza de pertencimento. É natural que a gente queira fazer parte de algo. Por que a igreja existe? Porque nós queremos fazer parte daquele corpo. Nós queremos ser amigos. Por que as células são tão poderosos instrumentos de crescimento? Porque nós queremos estar junto na terça, na sexta. Nós queremos partir o pão ali. Isso é pertencimento. Talvez você nunca se sentiu parte do contexto que você está. E aí simplesmente você viu uma galera lá fora e você falou: cara, tô indo. Eu não preparei isso, mas já que o Espírito Santo soprou meus ouvidos, eu quero trazer para você uma ilustração. Eu não sei se você conhece o pastor Francis Chan, e ele fala de um membro de gangues que se converteu e se batizou. Esse cara, ele se batizou e falou: pastor, pode contar comigo porque você precisar, cara. Assim como era na minha gangue, eu era fechado com eles, eu tô fechado contigo. Nós vamos ganhar toda essa cidade para Jesus. E depois de 2 meses, aquele cara saiu da igreja muito frustrado. E o pastor Francis encontra com ele e pergunta: filho, por que você saiu assim? E ele fala: poxa, pastor, quando eu era da minha gangue,
Se alguém tivesse precisando de alguma coisa, a gente até roubava para alimentar a mãe de um membro da gangue, para comprar uma cadeira de rodas, para fazer algo. Quando alguém estava triste, a gente ia para as baladas, a gente pegava as melhores mulheres. Quando alguém precisava de um corretivo, a gente ia lá. Mas poxa, desde que eu me batizei, ninguém fez nada comigo. Ninguém nem olhou para mim. Muito pelo contrário, eu sempre sentei sozinho. Aonde eu ia, as pessoas iam para o outro lado. E pastor, eu infelizmente não posso estar numa gangue que não está disposta a morrer por mim. Porque aqueles caras lá fora, eles estão armados até os dentes. E eles estão dispostos a morrer por mim. É isso que eu quero. Eu quero me sentir parte. Eu quero esse senso de pertencimento que o ser humano busca em relacionamentos frustrados, em pessoas que passam a perna neles, em sócios mal estruturados. Eles só querem se sentir parte. E é isso, talvez, que nós, como filho pródigos, tentamos buscar lá fora uma vez. Só que, infelizmente, não passa de ilusão. Não tem nada lá fora que nos fará sentir parte. Isso é uma grande mentira. O que está lá fora é uma grande embalagem. E eu só estou falando isso porque eu queria falar da especialidade da força do mal. Eu não sei se você acredita em diabo que está me ouvindo. Eu não sei em que você acredita. Então eu vou falar como força das trevas. A especialidade dessa força é embalagem. Ele te vende um produto maravilhoso. Ele fala, cara, isso é tudo que você precisa para acabar com a sua depressão. Talvez um cigarro de maconha, talvez uma garrafa de cachaça, talvez um sexo com uma menininha bonitinha, um rapaz bonito. E ele te vende aquela embalagem. E você fala, cara, essa voz realmente tem razão. Eu vou tentar comprar isso para preencher esse vazio que está aqui dentro. E você simplesmente não acha, porque ele é especialista em embalagem. Mas o conteúdo verdadeiro está dentro da casa do Pai. Pode ser uma simples fazenda. Pode ser algo que não é tão extraordinário. Pode não ter uma embalagem incrível. Mas na casa do Pai existe o conteúdo verdadeiro. E eu vou falar desse conteúdo já já. Esse menino, ele nunca tinha conquistado nada, o filho pródigo. Era um menino jovem. Tudo o que ele tinha foi conquistado pelo seu pai. Ele não conquistou, ele não lutou, ele não batalhou, ele não cuidou dos animais, ele não plantou, ele não colheu. Ele simplesmente fala, eu quero a minha parte. Mas que parte é essa? A parte que o pai conquistou. Se a gente fosse trazer para o nosso contexto cristão, o que nos foi conquistado é a liberdade, o amor, a vida eterna, estar junto com o próximo. Isso é o que o nosso pai conquistou para nós. E a gente simplesmente pega isso, às vezes, e leva isso para fora. Talvez um dom que Deus te deu, um dom de comunicação, um dom de cantar, você simplesmente fala, eu quero a minha parte da herança e vou embora. O filho, ele começa a pegar esse dinheiro, a investir, a se apaixonar, a acreditar, experimentar. Ele começa a fazer de tudo com aquela herança. Só que ele não estava preparado para andar por si só. Ele não estava preparado para ser o guia da sua própria vida. E por causa disso, ele simplesmente vai à falência. E quando ele vai à falência, para onde ele vai? Ele vai para um lugar cheio de porcos. Eu não sei se você sabe, é por isso que eu gosto de trazer o contexto judaico. O porco era um animal amaldiçoado daquela época. O porco, ele era considerado imundo. Ninguém poderia se alimentar de um porco, porque senão teria que sacrificar e etc. Era um animal imundo. E ele agora está deitando com esses animais e desejando comer a comida desses animais. Isso nos mostra que quando nós somos envoltos no pecado, quando nos deleitamos naquilo que não é nosso, quando torramos toda a nossa herança, o que nos resta no final de tudo isso é uma vergonha pública. É estar naquele lugar que nós não deveríamos estar. É estar tristes, é estar sentindo derrotados, é estar querendo se alimentar do pior, sendo que você tem o melhor. E ele lembra da casa do pai dele. E é agora o melhor ponto da mensagem. Cara, o que você tem na casa do seu pai hoje? Talvez o seu pai não seja o melhor de todos.
talvez você seja o seu avô, não sei. Mas o que normalmente a gente tem na casa de um pai? Direcionamento é o primeiro ponto. Nós temos uma pessoa para nos dizer: filho, não faça isso. Eu sou seu pai, eu já vivi tanto e eu sei que isso está errado. Filho, não anda com essas pessoas. Filho, essa menina, ela não quer nada sério com você. Filho, investe um pouquinho de dinheiro sempre da sua mesada, separa, porque você vai ter algo quando você tiver maior e você quiser fazer alguma coisa. Isso é o direcionamento de um pai. E com certeza aquele filho tinha isso. Quando a gente vê o tamanho do amor desse pai, é claramente, claro e nítido que aquele pai direcionava aquele filho. Amor verdadeiro. Você nunca vai encontrar o amor que só está na casa do seu pai, em nenhum outro lugar. Por causa disso, a gente experimenta. E a gente se fere. E a gente começa a criar crenças, dizendo que os homens não prestam, dizendo que eu não vou ser feliz, dizendo que é melhor eu ficar sozinho do que mal acompanhado, solteiro sim, sozinho nunca, coisas desse tipo. Porque a gente se aventurou. A gente não quis receber o amor verdadeiro, esperar por uma pessoa que nos ame como nosso pai. Sabe? Talvez você nunca tenha recebido o amor do seu pai. Talvez você não saiba o que eu estou falando. Eu também não recebi. Só que a palavra de Deus diz que eu fui adotado por um espírito, a qual nós clamamos, Abba, Pai. E quando esse pai começou a me explicar tudo o que eu deveria fazer, e isso está nas escrituras, eu falei: cara, é um pai que me ama tanto, é um pai que se preocupa tanto comigo, que eu não posso me aventurar em me lançar em falsos amores. Eu não posso me aventurar em lugares que ele não mandou eu estar, porque ele tem um amor verdadeiro e ele tem a direção. Sustento. Aquele menino, ele pega tudo o que era do seu pai. O seu pai sempre trouxe a provisão. E assim é na casa do pai. Sempre haverá sustento. Sempre haverá provisão. Sempre haverá as mãos de Deus. Verdade. O pai, ele não tem obrigação de passar a mão na cabeça do filho. Ele pode direcionar e ele pode até exortar. Mas aquela verdade é o que a gente precisa ouvir. Muita gente sai da casa do pai porque ouviu a verdade. Muita gente estava num relacionamento errado, em práticas erradas, se envolvendo num negócio ilícito. E o pai fala: filho, isso não é o que eu tenho para você. Assim foi comigo. E você simplesmente ignora e fala: pai, me dá minha parte da herança que eu estou indo embora. A verdade dele liberta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não queira ficar preso na mentira ao invés de ouvir a verdade. E para finalizar esse tópico, o cuidado. O cuidado de um pai que tem os cuidados nos mínimos detalhes. Quando a gente caminha com ele muito tempo, a gente vê que ele cuida de cada detalhe. Cada detalhe. Eu quero falar um pouquinho de mim. Eu me converti de uma maneira completamente louca. Eu estava embriagado quando eu me converti. Estava tendo uma festa na minha casa a um nível bem alto de prostituição. Pessoas armadas, caixas de cigarro, caixas de cerveja, mulheres para todos os lados. E eu subi para pegar uma cerveja no meu freezer. E o Espírito Santo falou em voz audível: esse não é quem eu chamei você para ser. E naquele momento eu quebrei todas as garrafas, amassei todos os cigarros e mandei todo mundo embora. E nunca mais olhei para trás. Eu de verdade queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais. E desde aquele dia eu entrei para o seminário, eu tive novos amigos, eu voltei para a casa do meu pai, eu encontrei uma família, fui adotado, fui muito amado por muitas pessoas que eu não consigo citar aqui. Mas em um momento, ainda na minha juventude, que faz um pouco mais de 2 anos, falei: quer saber? Eu já sei tudo da Bíblia,
Eu sei que eu tenho um pai que me ama, que a porta sempre vai estar aberta para mim. Então eu estou indo embora novamente. E como aquele filho pródigo, eu peguei tudo e fui embora. Me aventurar num relacionamento que infelizmente não deu certo, mesmo ela sendo uma pessoa incrível. E quando eu estava fora, eu caí nos mesmos vícios, sabe? No cigarro, na bebida, em não cuidar de mim mesmo e não se preocupar com absolutamente nada. E ali eu ouvi aquela voz de novo: filho, volta. E eu voltei. E eu voltei mais maduro. E eu voltei tendo a certeza que nada do que está lá fora me agrada. E hoje eu quero falar com você que tem caminhado, que tem andado fora, que talvez nunca teve o cuidado desse pai. Quando você volta para a casa do seu pai, e a parábola fala isso, ele recebe 3 coisas. Primeiro, o anel. Quando eu saí, Deus falou claramente comigo: filho, esquece isso que te disseram um dia, que você vai voltar para o final da fila. Não, eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Então, receba esse anel de autoridade. Você vai ter autoridade para ministrar o evangelho. Você recebe novas vestes, as vestes purificadas, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você recebe as sandálias que mostram que você é um filho e que naquela casa você governa. Eu não sei se você se preocupa com a opinião do irmão mais velho, assim como eram aqueles fariseus que não queriam que aqueles pecadores tivessem arrependimento e que alcançassem a salvação. Mas hoje nós temos muitos irmãos mais velhos que entenderam a verdade do evangelho. Hoje, nós que estamos aqui ministrando para você como irmãos mais velhos, estamos aqui falando: filho, volta. Mano, volta. A gente não quer te criticar. A gente não quer te condenar. A gente não quer te julgar. E a gente não quer apontar para aquele tempo que você esteve com os porcos. A gente quer pegar o novilho e fazer um grande churrasco. Porque nós não seremos aquele irmão que vai ficar do lado de fora da casa. Nós seremos aquele irmão que vai sentar na mesa e dizer: o meu filho estava morto, mas ressuscitou. Se você é esse filho, se você andou fora há muito tempo, e se você nunca ouviu uma mensagem, você está vindo aqui para o meu Instagram de repente assistir, eu quero fazer uma oração com você. Então ore comigo. Pai, muito obrigado porque essa mensagem me alcançou. Muito obrigado porque eu estava realmente me sentindo entre os porcos. Muito obrigado porque eu não lembrava que eu tinha um pai tão amoroso e um pai tão cuidadoso. Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor ama, o Senhor honra e o Senhor me fala até umas verdades às vezes. Pai, eu quero te agradecer porque a tua mensagem me alcançou. Mesmo quando eu estava lá entre os porcos, o Senhor me alcançou. Então, se você está fazendo essa oração hoje comigo, eu quero que você saiba que existem irmãos mais velhos aqui, pronto para te abraçar e para te amar. Se você nunca conheceu o Evangelho ou se você esteve distante dele, pode me chamar no direct e a gente está aqui para caminhar com você. Amanhã, às 6 horas da manhã, estamos de volta, estamos juntos. Valeu.